Você sabia que existe uma profissão de roubar pessoas, ou seja, sequestradores? Conheça o chefe da empresa que ganha um bom dinheiro com isso, Brian Stern, e que acabou de tirar, sequestrar, levar da Venezuela a laureada do Prêmio Nobel, Maria Karina Machado. Eu e a equipe da Graybill Rescue completamos nossa missão. Número 800, já salvamos mais de 8.400 pessoas. Mas é a primeira pessoa com página na Wikipédia. Mais de 800 sequestros ele está se promovendo, é claro, sim. Busca pelo sucesso em operações de resgate de 8.400 pessoas. Você acha que essa é uma especialização específica em sequestro de pessoas, reunificação de famílias? Parte deles foi capturada por terroristas, bandidos ou pelo governo local, que muitas vezes são os mesmos bandidos, só que de uniforme. Parece que a empresa também está envolvida em sequestros. O próprio chefe foi nessa operação e foi uma operação de alto perfil, considerando que estavam sequestrando Maria Machado, líder da oposição da Venezuela, para levá-la a Oslo para receber o Prêmio Nobel. Uma operação e tanto. Vamos descobrir os detalhes da perigosa operação para tirar Maria Karina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz da Venezuela, onde ela estava escondida a caminho de Oslo, na Noruega. A família de Maria já havia sido retirada da Venezuela antes, enquanto ela mesma se escondia dos agentes de Maduro. A foto dela estava com cada policial em cada posto de controle, nas fronteiras, perto delas, nas estações de trem e nos aeroportos. Para tirá-la de lá, eram necessários profissionais e uma preparação cuidadosa dentro da Venezuela, assim como no local onde ela deveria cruzar a fronteira. Isso foi feito por Stern e sua equipe chamada Graybill Rescue. A tradução soa mais ou menos assim: Serviço de Resgate do Touro Cinza. Por que Touro Cinza? Eu realmente não sei. Stern diz que essa operação foi financiada por apoiadores de Machado, opositores de Maduro, é claro, mas não menciona nomes. E diz que o governo dos Estados Unidos da América foi informado no último momento. Não acredito nem por um segundo. E deu sinal verde para a passagem dos barcos pelo espaço controlado pelos Estados Unidos da América no Mar do Caribe. Então, embora tenhamos trabalhado com reféns, vítimas de crimes de guerra, fugas de prisões, sequestros e outras coisas, Maria é um nome conhecido e isso tornou tudo ainda mais especial, mas também o mais difícil. Maria é conhecida como a Dama de Ferro e ela faz jus a esse nome. Ela é uma líder extremamente determinada e rigorosa, além de uma mulher forte. Quando estávamos juntos no barco, conversamos sobre isso. Eu implorei para ela não voltar. Fui fã da Maria por anos, acompanho seu Twitter há muito tempo, ela é minha grande heroína e ídolo. Claro, essa fuga, essa operação é como um tapa na cara do Maduro e da inteligência dele. Um líder da oposição sendo retirado do controle do regime é sempre um tapa na cara para os ditadores. E agora a Maria tem uma segurança séria. E mandar alguém com um picador de gelo, como Stalin fez com Trotsky, provavelmente o Maduro não vai conseguir. Você disse que realizou centenas de evacuações, resgates e assim por diante. Em que isso era diferente do que você fazia antes? A mecânica da operação nunca é padrão, mas nós já realizamos evacuações marítimas, já fizemos operações em áreas restritas, nós trabalhamos atrás da linha de frente na Rússia e Ucrânia ocupadas, trabalhamos em Israel, Gaza, Afeganistão e em todos esses lugares. Então, operações em barcos, aviões, deslocamentos terrestres sob alta ameaça são nossa prática comum na Great Wolf Rescue. No entanto, devido ao rosto e à assinatura dela, toda a inteligência venezuelana, cubana e parte da russa a procuravam há meses. E especialmente nesta semana, por causa do Prêmio Nobel, essa operação se tornou muito mais arriscada do que nunca.
Sem dúvida, essa é a operação mais difícil, mais impactante e mais delicada que já realizamos. Eu realmente devo imaginar se eu fosse um agente de inteligência cubano, russo ou venezuelano agora, tentando rastreá-la. Eu sinto que aqui eu... Tenho certeza de que eles se sentem assim e fico feliz que eles se sintam assim. Stern disse que o governo Trump foi notificado pouco antes do início desta operação, assim como os navios da Marinha que estão no Mar do Caribe. Agora foi dada a ordem para permitir a passagem tanto do navio vindo da Venezuela quanto do navio que veio dos Estados Unidos atrás dele. Eu me permito dizer que não acredito nisso em 99,999%. Tenho certeza de que todos sabiam desde o início, prepararam tudo por conta própria e transferiram essa operação para mãos privadas, para uma empresa privada. Simplesmente porque, em caso de fracasso, não seria um fracasso dos Estados Unidos da América, mas sim de uma organização privada de resgate. Depois que Maria passou do navio venezuelano para o barco dos socorristas, a Marinha dos Estados Unidos da América a protegeu, a acompanhou e depois protegeu o avião que a levou desse mesmo barco. Uma parte significativa das informações é mantida em segredo, naturalmente, por questões de segurança dos envolvidos. Sabe, nós lutamos contra esses inimigos, não somos uma organização comercial de veteranos, somos apenas patriotas fazendo o que é certo, estamos fora da política, não me importo com besteira política, fazemos o certo pelas pessoas certas. E Maria Corina Machado, os valores dela, a forma como ela pensa e como luta pelo seu povo, coincidem totalmente com os nossos valores e com o motivo pelo qual lutamos pelo nosso povo. Ela não é uma política, e sim uma líder, nem a chamaria de política, apenas de líder. Sim, ela venceu as eleições e tudo mais, mas ela é uma verdadeira patriota do seu povo, que quer justiça, igualdade, liberdade e democracia. E ela foi minha heroína, como eu digo, há muito tempo. Quando isso foi um privilégio e uma honra na minha carreira, ter a chance de salvar uma heroína, alguém que conheço ou sinto conhecer, e compartilhar com ela um caminho muito difícil por águas muito perigosas e circunstâncias muito perigosas. É uma experiência na qual eu não consigo acreditar que realmente aconteceu. Maria foi levada embora após um ano de medo de ser descoberta. O que ela pretende fazer agora que está livre? E como isso pode ajudar nosso objetivo americano de limpar a Venezuela dos traficantes de drogas, incluindo Maduro? Naturalmente. A líder da oposição venezuelana e Nobel, Maria Corina Machado, afirmou estar pronta para ser vice-presidente quando houver transição democrática no país. Ela falou para jornalistas em Oslo. Maria Corina Machado recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Nesta semana, ela chegou à capital norueguesa após uma fuga ousada de seu país natal, onde estava se escondendo do regime de Maduro. Mais cedo hoje, Maria Corina Machado se encontrou com a família real norueguesa e também cumprimentou Paula Mosquera da CNN ao vivo de Oslo. Pelo que entendi, Paula, você perguntou a Maria Corina Machado sobre a transição de poder e uma possível transição pacífica caso Maduro caia. O que ela respondeu? A administração Trump já está elaborando planos para o período após a saída de Maduro. Você pretende continuar nesse cenário? Bem, não é só o governo americano, acho que muitos outros governos ao redor do mundo estão se preparando para uma transição democrática na Venezuela, por vários motivos. Um deles é que eles entendem que hoje ocorre a maior crise migratória do mundo. São, sem dúvida, os venezuelanos que foram obrigados a fugir e os venezuelanos também estão se preparando para voltar. Então, isso vai afetar muitos países, incluindo os Estados Unidos. Estou falando de centenas de milhares de pessoas que vão voltar para casa e eu serei aquilo que o povo venezuelano já pediu. Vencerão as eleições. Nosso presidente eleito me pediu para fazer parte do governo como vice-presidente, presidente nosso segundo segue. Lembro que Eduardo Gonçalves, e não Maduro, venceu as eleições de 1924. Eduardo foi forçado a fugir da Venezuela e está na Espanha. Ele convidou Machado para ser seu vice-presidente no governo que, espera ele, será formado como um governo de transição após a remoção de Maduro até as próximas eleições.
Então vou acompanhá-lo nessa nova e difícil época que está prestes a começar, ou eu diria que já começou. Embora, no momento em que ocorrer a transição, ela espere que tanto os militares quanto a polícia venezuelana obedeçam às ordens vindas das novas autoridades. Agora, há muitas perguntas para as quais ainda não há respostas, porque novamente perguntamos a ela sobre seus planos futuros, mas ela disse que por enquanto quer descansar, passar um tempo com a família e os amigos e talvez fazer um check-up médico. Durante os meses em que estava escondida, ela não teve tempo para isso. E depois disso, talvez ela considere se encontrar com as autoridades, mas não especificou se isso acontecerá aqui na Europa ou talvez se ela irá para os Estados Unidos. Então, a agenda, o cronograma para as próximas semanas ainda não estão definidos e isso será decidido por ela. A declaração de que Machado quer passar um mês com a família, se situar, descansar, fazer um check-up médico, é claro, não faz sentido algum e não tem relação com a realidade. Mas a data é interessante. Ela disse que dentro de um mês, ou seja, durante um mês, Maria supõe, ou talvez saiba, que algo vai acontecer na Venezuela, com a Venezuela, e começará a parte ativa da entrada dela e de Eduardo em cena. De acordo com o plano que eu suspeito ter sido elaborado ou pelo CDU ou na Casa Branca e do qual já estamos vendo parte acontecer na região do Caribe, observando a cada minuto. Os Estados Unidos aumentam ainda mais a pressão sobre a Venezuela, anunciando novas sanções contra empresas de navegação e navios que, segundo a administração, ajudam a transportar o petróleo venezuelano. Isso aconteceu depois que os Estados Unidos da América apreenderam um petroleiro sancionado que, segundo a administração, transportava milhões de dólares em petróleo na costa da Venezuela. Vocês vão confiscar mais ativos de petróleo da Venezuela? Outro petroleiro de novo? Não vou te dizer isso. Eu quero dizer, não seria muito inteligente da minha parte te contar isso. Estamos destruindo drogas em uma escala que ninguém jamais viu. Cada barco abatido ali salvou 25 mil vidas americanas. Interceptamos cerca de 96% das drogas que chegam por água e agora estamos começando por terra, onde é mais fácil. Bom dia, Charlie. É um prazer vê-lo. Você tem razão. Sanções sem aplicação não fazem sentido. Você pode formalizar isso, mas se não estiver disposto a fazer o trabalho duro de interromper o fluxo, sejam drogas, petróleo ou algo sancionado, isso não faz sentido. Acho que o presidente Trump está mostrando que isso pode ser feito, e feito com habilidade tática. Foi interessante notar isso. Na minha opinião, ele tenta pressionar economicamente o regime. Se começarmos a retirar, acho que havia pouco menos de 1 milhão de barris de petróleo no navio-tanque. Fazendo uma conta rápida, Maduro ficará sem dinheiro e não conseguirá pagar os bandidos que destroem a vida dos venezuelanos e colocam a América em risco. Se isso for feito nessa escala, você poderá pressionar o regime rapidamente, o que dará ao povo venezuelano uma chance de mudar o governo sob o qual vivem. Esse era Mike Pompeo, ex-membro do Congresso, depois chefe da CIA e depois secretário de Estado durante o governo Trump 45. O que sabemos bem é onde esses navios estão. Eles desligam os transponders, mas sabe, é difícil se esconder do que está no céu. Sabemos exatamente onde estão, de onde vêm e para onde vão. Alguns carregamentos iam para a China, que comprava petróleo bruto por 20 ou 25 dólares, o barril bem mais barato que os 55 pagos pelos americanos, obtendo assim energia barata. Isso é algo que não devemos permitir. Eles estão sob sanções e devem parar de fornecer petróleo bruto aos inimigos. Você sente como o alcance da operação está se expandindo por causa das sanções contra a Rússia? Irã? O petróleo, que a Organização das Nações Unidas declarou como não sancionado, pode ser comprado, então, em vez de 50 dólares por barril, como pagamos, por metade desse valor. Ou seja, aqueles que competem com nossos produtos podem, se comprarem petróleo não sancionado. Bem, antes não havia nenhum perigo, mas agora então apareceu.
Eles pagam 2 vezes menos do que nós e, assim, reduzem o custo de produção de seus produtos, ou seja, aumentam a competitividade de seus itens. O que, naturalmente, não agrada àqueles que agem de acordo com os acordos e acabam parecendo idiotas. Nós agimos honestamente, então eles trapaceiam e, por isso, saem ganhando. E o que devemos fazer a respeito disso? Então, é ficar de boca fechada, ou cancelar as sanções, ou pegar e punir os responsáveis, o que de jeito nenhum pode ser feito. Isso é quando você declara as regras, anuncia a proibição e depois não faz nada quando essas regras são violadas. Como dizem, quem disse A não chora pelos cabelos. Ou então, quanto mais fundo na floresta, mais a sua própria camisa fica perto do corpo. Oi, Jack. Acabei de voltar de um briefing on the record com um membro importante do Comitê Especial de Inteligência do Senado. O senador Mark Warner conversou com analistas militares da Universidade George Washington. Perguntei diretamente a ele se os Estados Unidos da América querem ir à guerra com a Venezuela. O senador Warner, do Grupo dos 8, afirmou: "Não sei. Isso é preocupante, dado o número de aeronaves, tropas e navios no Mar do Caribe. O porta-aviões Gerald Erford segue mais ao sul, rumo ao Caribe. Ele tem 18 Growlers, aviões de guerra eletrônica em Porto Rico para suprimir radares inimigos e destruir sistemas de defesa aérea, helicópteros de busca e salvamento da Força Aérea HHH, 60 transferidos do Japão para o Caribe e 12 navios de guerra da Marinha." Operação contra a Venezuela. Ainda é só sobre drogas ou agora também é sobre petróleo? Isso está relacionado a muitas coisas. Começa em terra e segue para um porto dos Estados Unidos da América? O presidente da Rússia, Vladimir Putin, por sua vez, mais uma vez confirma o apoio à Venezuela de Maduro. Então, o que nos espera pela frente? Haverá uma guerra prolongada na Venezuela, onde russos e chineses vão fornecer armas? Um repeteco do que aconteceu na Ucrânia. Como os outros países latino-americanos vão se comportar? Será que Donald Trump vai conseguir realizar uma operação especial de 3 dias que não deu certo para Vladimir Putin? Ou a tentativa de subornar os generais venezuelanos vai funcionar? A Rússia destinou cerca de 2 bilhões de dólares para subornar os militares ucranianos. Mas parece que esse dinheiro foi desviado no caminho por aqueles que deveriam entregá-lo aos potenciais traidores da pátria ucraniana. Não sabemos se os americanos vão desviar o que deveria ser entregue àqueles que devem apunhalar Maduro pelas costas. Claro, há mais perguntas do que respostas, mas vamos torcer para que a CIA funcione melhor do que o Serviço Federal de Segurança e o Diretório Principal de Inteligência, que os militares americanos andem em veículos blindados em bom estado e que os fuzileiros navais americanos não passem fome como os soldados russos passam, certo? E que o filho do fazendeiro Isaiova não vai arrancar nada do ninho para jogar no vaso sanitário venezuelano e mandar para a mãe dele? Como você disse, Conel, isso é uma escalada dramática na confrontação com o regime de Maduro na Venezuela e é o maior petroleiro que já capturamos. Ainda não está claro qual é a nacionalidade dele, estamos tentando descobrir isso e logo saberemos, tenho certeza. Fiquei surpreso que o mercado não tenha sofrido uma pequena queda no final, quando ficou claro que tudo o que estava acontecendo na Venezuela com a destruição dos traficantes de drogas e coisas do tipo, como disse o presidente, ainda não é tudo. Não tenho dúvidas de que isso é o começo de algo, Conel, e não o fim. Começo de que, com o petróleo em torno de 60, nada grande por enquanto. Acho que as ações estão mais focadas no Fed hoje, mas começo de quê? O petróleo é o começo, eu acho, de uma intervenção militar gradual voltada para derrubar o regime de Maduro. Tenho certeza de que parte integrante de tudo o que o presidente faz será tentar garantir uma passagem segura para o ditador venezuelano para algum outro país, menos o nosso. Quem vai aceitá-lo, sabe? Talvez alguém na Suíça ou em outro país da Europa ou da América Latina. Talvez ele não concorde em ir para outro país latino-americano. Lembro que Somoza, o ditador da Nicarágua, concordou em ir para o Paraguai e lá ele foi morto. Acho que é isso que vocês estão vendo agora. Vocês estão vendo o começo da presença das Forças Armadas Americanas em solo.
escola municipal, não era bem em terra firme, mas sim um petroleiro próximo da costa, escola municipal. Eles capturaram. O presidente diz que vamos manter o petróleo. Bem, isso é tudo, você sabe, nem não dá para se opor ao Maduro de forma mais aberta do que o presidente fez. A única coisa que resta a partir deste momento é alguma operação terrestre, algo parecido com uma capturar uma refinaria de petróleo, digamos, ou algo assim. Mas a novidade é que o petroleiro foi capturado. Normalmente não capturamos petroleiros, então isso é algo grande. Conal. Se você estiver certo sobre o que vem a seguir, Gerald, se ele vai ao Congresso pedir autorização para isso, eu não imagino que ele vá conhecendo o presidente Trump. Bem, você sabe, eu acho que você resumiu tudo conhecendo o presidente Trump. Aqui está a frase-chave. Não me parece que este presidente ou esta administração acredite na necessidade de ir ao Congresso para combater os traficantes de drogas. Me parece que eles têm uma abordagem quase policial, quase militar para esse problema. Americanos estão morrendo, então precisamos fazer algo para proteger nossos cidadãos. Precisamos combater com força letal ou combater as drogas letais com força letal. Acho que também há um entendimento de que temos um governo no exílio na Venezuela. Bem, Maduro perdeu as eleições presidenciais. Ele é um ditador que se agarra ao poder de forma inconstitucional. Nossos argumentos... Bem, eu não sou advogado, né? E estão trazendo drogas para cá. E nosso povo está morrendo por causa disso. Não conseguimos parar isso de jeito nenhum. A única maneira de parar é ir até onde elas são produzidas e de onde elas vêm para cá. Bem... Cerca de 1 milhão de pessoas vieram da Venezuela para cá, senhoras e senhores, e estamos gastando muito dinheiro com elas. Na Venezuela, bem como diz Trump, eles esvaziaram suas prisões e hospitais psiquiátricos para cá. É assim que eles vieram parar aqui e nos incomodaram. E agora então, como justificamos nossas ações? Então, o senhor... Maduro perdeu as eleições, então ele mantém o poder à força, ou seja, isso na verdade não é da nossa conta, certo? Sim, certo. Então, Maduro coopera com nossos adversários globais, com a Rússia e a China, e isso também não é muito da nossa conta. Não podemos permitir que China e Rússia façam da Venezuela sua base militar. Bem, basicamente é isso por hoje. E amanhã podemos acabar em Caracas. Agora, consequentemente, o que vai acontecer amanhã, claro, nós não sabemos, mas o que vai acontecer depois de amanhã nós sabemos. Maduro não estará lá. Haverá uma Venezuela com outra liderança? E eu acho que nós, antes de sairmos de lá, porque nós vamos entrar lá sim, vamos entrar por meio militar ou vamos entrar... No fim, o novo governo chegou a um lugar vazio e nos convidou. Nós vamos entrar lá e vasculhar todo esse país. E não vamos deixar lá nenhuma laboratório, nenhuma pessoa que participou na fabricação, distribuição e transporte de drogas para nós. Então, consequentemente, vamos mandar de volta imediatamente 1 milhão de venezuelanos para casa e mais 5 milhões virão de 2 países, principalmente do Peru e da Colômbia, onde eles estão. E eu acho que tanto a Venezuela quanto quase todos os outros países latino-americanos vão se acalmar imediatamente e todos vão ficar de ótimo humor por ser a Venezuela, e não eles. E o presidente colombiano vai começar a coçar várias partes do corpo dele. Uma delas se chama cabeça. E pensar se ele também não deveria tirar férias em alguma ilha distante, em algum, digamos, oceano gelado? É isso. Até logo.